Podcast, mais um episódio firme e constante, e hoje com a visita de um amigo, de um irmão nosso, meu barbeiro, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de qualidade. Xande. É um prazer estar aqui, é um prazer poder vir aqui e creio que de fato a troca de ideia, troca de informação, troca de conhecimento vai agregar na vida de quem vai escutar isso, de quem vai ver esse podcast. Certo. E é uma honra para mim estar aqui, Varão. Sei que já passou várias pessoas aqui, é uma honra para mim poder estar aqui com você. Eu acredito muito, sabe, no tempo de qualidade, na informação. Eu tenho a percepção do que é escutar, né, e ouvir. E ontem eu participei ali para mim, eu vejo e sei que é mais do que um encontro, né? Algo nacional dos barbeiros, né? E eu vi algo assim que me chamou a atenção, que não foi só questão do corte de cabelo. Sim. Que já é algo forte, né? É algo que sempre me chamou a atenção. Eu tenho certeza que toda pessoa precisa comprar, toda pessoa vai precisar de um remédio, toda pessoa precisa comprar uma roupa, não é? Mas o corte de cabelo é algo essencial. Eu sempre pensei assim, eu tanto com o cabelo bem cortado e um calçado bom, tá feito. Tá feito, né? E ontem eu vi ali que foi mais do que uma informação, assim, informando a respeito do melhor corte, da tendência. Eu pude ver ali que estava falando de empreendedores, de Sim. pessoas que estão ousando. E o que mais me chamou a atenção é já uma cultura de acabar com a concorrência, mas sim com algo assim que é como se fosse, dá para dizer, como eu fico vendo a visão de motoqueiro. Dificilmente vai ver motoqueiro brigando, mas se o carro bate no motoqueiro, os motoqueiros tudo para. Tudo para ajudar, né? Tu é motoqueiro, sabe, né? Então assim, eu fico vendo que os barbeiros estão dentro dessa linha. É a minha percepção naquele momento, porque eu vi mais de 200 homens, também tinha mulheres aí já exercendo essa profissão, né? E o que me chamou a atenção, num dia dos pais, e eles ali, né, renunciando um momento, mas já com uma visão muito forte, né, com a percepção, porque eu até coloquei nas redes sociais ali, eu coloquei assim, sobre meu pai, né, hoje é um dia que se lembra do Dia dos Pais, mas meu pai todos os dias lembra de mim, né? Claro. Então eles vinham com essa pegada. Então eu queria assim, gente, como é que foi esse momento na tua vida? Como é que chegou esse momento que hoje não é só o Alexandre, é o Xande? Como é que foi na tua vida esse momento que virou a chave? Como é que veio esse código para ti? É isso e vai ser isso? Ou isso é o começo de um propósito? Como é que é? Explica para nós. Eu costumo dizer assim, né, Varão? Na verdade, eu tenho isso com convicção na minha vida. Eu não sou barbeiro, eu estou barbeiro. Boa. Porque, de fato, eu tenho um propósito dentro da barbearia. E a barbearia, para mim, é a ferramenta onde eu vou alcançar isso. E ontem teve um evento, né, um evento grande, que é onde os barbeiros investem o tempo deles ali para buscar conhecimento. E de fato eu tive que fazer isso no início da minha caminhada na barbearia. Eu estou há 3 anos como profissional, eu tive que buscar o conhecimento. Porque eu vi que não era somente o corte de cabelo. Eu tinha que saber lidar com as pessoas, saber conversar, saber me comunicar, saber que o corte de cabelo ele é sim principal, mas ele é algo que o barbeiro, por ser barbeiro, ele tem que dominar. Um corte de cabelo, ele tem que dominar a tendência, mas para isso também ele precisa investir tempo, que é o que aconteceu hoje naquele evento, né? Todo mundo ali reunido no mesmo lugar, em busca de conhecimento, sacrificando, né, o seu tempo de estar em casa, mas como tu falou, o Dia dos Pais, ele é todo dia, então é o hoje, então o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, os dias, é todo dia, cara. Então eu vejo isso aí, né? Então, a busca de conhecimento ela nunca pode faltar, né, Varão? E como tu falou da roupa, a roupa, né, Varão? Tu pode comprar uma roupa top, Varão, mas se tu não tiver com o cabelo alinhado,
não Não, autoestima. é um negócio forte. É muito forte, cara. É forte que eu tô lá na tua barbearia 2 vezes na semana. Sim. E isso é uma coisa que veio, que eu olhava muitos filmes americanos, né? Eu olhava assim, né? Eu olhava da época, New Jack City, né? E eu olhava os pretos ali com o cabelo bem na régua, bem alinhadinho. E eu lembro que meu pai me levava uma vez por mês pra cortar o cabelo. E aí quando pega e chega o momento, ele disse, pode passar mais. Eu disse, não. Mas aí passava assim, eu olhava no espelho e era aquilo. E aí hoje, sabe, tu poder ter esse momento em que o corte de cabelo não é só o corte de cabelo. Eu fico vendo que cortar, quando tu tá ali no salão cortando o cabelo, quando tu tá com pessoas que eles trabalham, e o trabalho deles envolve amor ao servir, tá servindo ali, eu fico vendo que é um relacionamento, são ideias, não, pelo menos lá, quando estou lá no salão, é sempre algo a mais, fala sobre, né? Não fala da situação complicada, mas nós chegamos a uma situação de desenvolver algo, Claro. né? E isso é o salão hoje, né? Isso tudo é muito importante, né, Manuel? A gente ter informações que de fato vão potencializar na vida da outra pessoa, né? Isso eu falo muito com quem senta na cadeira, de a gente fala, na verdade não, eu comunico aquilo que eu gostaria de ouvir. E eu comunicando aquilo que eu gostaria de ouvir, automaticamente eu também sou beneficiado com uma boa conversa. Então, vai além de um corte de cabelo, vai além, dentro da barbearia muitas pessoas já fecharam negócio. Então tu tem que saber falar, tu tem que saber ouvir. Então, e tu entendendo isso, tu entende que não é só cortar cabelo, né, cara? Então, eu glorifico a Deus, na verdade, por ele ter me dado essa ferramenta nas minhas mãos, né, mano? Que é uma ferramenta que eu lido com todo mundo, né, mano? Sim. Com todo mundo senta na cadeira, mano. Tanto de baixo até em cima. E isso tem uma grande importância também, né? Porque é aí que tu tem que buscar. Aí vem o que tu fala, quanto mais é dado, mais é requerido. Não, então envolve algo medicinal, tem alguma coisa da psicologia. Tem muita coisa. Não, mas eu digo assim, a barbearia tem uma origem, na questão psicológica, na medicina, tem alguma origem? Qual é a origem, né, nessa área? Tem, na Grécia Antiga. A barbearia se criou na história, né? Se tu for buscar na Grécia Antiga. Mas, assim, a barbearia até é bíblica, né? Sim. Tem um versículo que fala de um barbeiro, que Deus contratou um barbeiro para cortar o cabelo. Eu só não me lembro agora o versículo, mas é isso. Então, a origem da barbearia, ela tem a ver assim, ó. O barbeiro, ele não só cortava cabelo, ele extraía dente, ele curava machucado, ele se tivesse que costurar não, dar ponto, se tivesse que dar ponto, era o barbeiro que dava. Então, isso tudo veio vindo até um certo ponto. Depois, claro, cada um foi se separando isso, né? Foi ficando distinto. O dente é o dentista, a odontologia. Então, a odontologia, o dentista, ele tem uma origem da barbearia. A origem dele é da barbearia. Se tu perguntar para qualquer dentista, ele vai te falar que o que ele aprendeu na faculdade, que ele aprendeu sobre isso aí. Que a origem dele veio da barbearia. Então, a barbearia, ela não é só algo que cortar cabelo, não é só isso. A história da barbearia, ela tem um poder. E por isso que eu acho muito importante, Varão, a gente pesquisar aquilo que a gente faz. Sim. Isso é muito importante, Varão. Muito importante a gente pesquisar de fato o que a gente faz, para que a gente possa saber da história daquilo que a gente está exercendo. Porque aí potencializa a identidade. Aí potencializa a identidade. Porque assim, ontem eu lembro que numa fala minha ali, né, aqueles nobres ali, porque eu acredito muito nessa palavra, um nobre projeta coisas nobres e de sua nobreza prestigiará. E a palavra nobre é no sentido de generosidade. Então eu estava vendo que aqueles homens estavam sendo generosos consigo mesmo, buscando algo para obter conhecimento, para poder realmente servir. Então eu vi ali que eles estavam ali sentados, focados, né? E o que me chamou a atenção dentro da fala ali
é realmente tu saber o que tá fazendo. Tu saber que tem uma visão, uma missão, princípios e propósitos. Porque eu fico vendo a questão do barbeiro, quanto tempo ele fica ali cortando o cabelo, né? E hoje estar numa barbearia não é tu pode até chegar correndo, pá, corta meu cabelo, é rápido, é ligeiro, mas quando sentou parece que tu tá numa expectativa do horário, mas o ambiente ele te traz, tu relaxa, mas com a mente ativada. Até mesmo que o barbeiro tá com a mão sobre a tua cabeça. Sobre a cabeça. Né? E então eu fico vendo que para exercer essa profissão tem que gostar como as outras, mas tu tem que realmente entender que é mais do que um trabalho. Tu tá servindo e tu tem que encontrar algo para tua vida. E aí quando tu fala sobre isso, eu fico vendo que vocês, a profissão barbeiro, recebe muita informação, né? Muita informação. Não, é como um gabinete pastoral, entendeu? Por isso que tu não pode, tu vai ouvir e segura. E segura. Dessa maneira, tu escutar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Tanto coisas boas como coisas ruins, né? Então tu tem que saber, tem que ter o controle. O domínio próprio, senão tu te perde. Domínio próprio, senão tu te perde. Porque a gente vai comentar o que um cliente falou, já vai comentar com o outro, aí tu causa até confusão. E aí automaticamente também tu fica mal falado, né? Então a ética é fundamental. É fundamental, o respeito é fundamental. E assim, por isso que eu crio um ambiente. Porque quando tu cria uma cultura dentro da barbearia, os caras chegam lá e sabem, não vou falar disso aqui porque eu tenho certeza que esse cara aqui não vai dar continuidade, ele não vai me dar corda aqui. Então eu já criei um ambiente onde o pessoal não fica gastando tempo, fica gastando palavra com coisa que não vai edificar, com coisa que não vão trazer resultado. Então eu falo até porque ele tem criança também, né, mano? Sim. Tem criança na barbearia, vão estar escutando coisas que de fato pode até criar uma crença na criança que não vai beneficiar a criança em nada, então vai prejudicar a criança. Então eu já criei uma cultura, na verdade, dentro da barbearia, dentro do meu espaço de trabalho, que os caras chegam ali, os caras sabem conversar. Critério. Um critério. Isso é algo, existe isso. Claro que acontece, né? De vez em quando alguém entra, mas é muito pouco. Não, sabe o que me chama a atenção da barbearia? É que tu pode ver, de repente a pessoa chega vamos voltar ao estabelecimento do bar. Aí chegou no bar lá, se encontraram duas pessoas que elas não se dão, pode acontecer algo mais na barbearia, eu nunca vi disso. Não tem, né? Na barbearia, porque tu tem, parece que cria ali um ciclo, é um ciclo muito bom, porque tu escolheu ali. Claro. E outra, pelo ambiente que se criou, pela cultura do lugar. Sim. E então, eu já aconteceu de eu estar cortando o cabelo ali contigo ali, e eu vi que o nosso assunto estava fluindo, que quem estava ali esperando na vez estava só aqui, ó. De hoje, só conectando, sabe? Só pegando, só cada vez mais recebendo, né? Então é mais do que um corte de cabelo, né? Muito mais, não. Não, e para ser mais, assim, ó, profundo que isso, Varão, eu tenho, por carregar a presença comigo, tem horas que eu vejo assim, ó, eu preciso abrir minha boca para esse cara. O Espírito Santo, ele toca, ele fala de mim para ele. Já chegou ao ponto assim, Varão, de tá todo mundo ali, e seguinte, o último cliente, ele já ficar por último, porque ele precisa receber alguma coisa. E aí, seguinte, Varão, já aconteceu cada coisa assim, de a pessoa tentar se matar na noite passada, e eu tenho que não vir com uma palavra motivacional. Sim, mas eu vim com o ativacional, que é só Deus. É Jesus. Ativar, Varão. E aí eu vejo meu propósito dentro disso, que não é só cortar um cabelo, não é somente elevar a autoestima de uma pessoa, mas é de fato levar o reino para as pessoas.
Então já aconteceu isso é uma delas, né? Já aconteceu já teve cada momento ali assim que assim, eu tive que estar com a palavra, com a palavra, entrar com a palavra. A palavra transformadora, né? Transformadora. Metanoia, né? Mudança de mente. Mudança de mente, mano. E interessante que isso tudo dentro de uma questão do corte de cabelo. Dentro do corte de cabelo. A pessoa ali vai... pode ser até um sistema, tem um sistema de cortar o cabelo. Dentro de uma coisa desse sistema, a minha autoestima melhora, mas quando envolve o poder da palavra, ele não só autoestima, mas é o espírito, né? A alma. Claro. A alma é responsável pelas emoções. Então imagina, ela sai com a certeza que obteve o que ela sempre teve, que era o corte de cabelo, e não abre mão, porque, olha, por exemplo, gente, depois que tu encontra o barbeiro, porque eu já tinha um barbeiro, o seu Lucas, claro, eu tive o seu Lucas, né? O seu Lucas com clareza, e aquela barbearia assim, aquela raiz, sabe? Sim. Aquela raiz, banquinho ali, o pessoal, e o seu Lucas. Aí depois eu conheci uma outra na Protásio Alves, que muito conceituada, Clubhouse, né? E da Clubhouse também conheci também o Rafael também, mas aí quando o Xande tá cortando, e aí cortar no bairro, ver o crescimento de alguém que acreditou, e que alguém também não só acreditou no potencial do bairro, mas que também acertou, chegou ali, sentou ali. Não tem não. E como é que faz? Aí que vem uma outra pergunta legal, interessante. Tu sabe o meu corte. Claro. Mas não sou eu que corto lá, só eu. Tem vários que cortam. Vários. Aí envolve então amor, a profissão. Pra tu poder conectar todos aqueles cortes e aí entrar um exemplo, quantas pessoas tu pode atender num dia cheio, assim, um dia cheio? Umas 20 pessoas. Imagina, 20 pessoas vão sentar e tu sabe o corte de cada uma. Dessas 20 vai ter as pessoas novas que estão chegando. Claro. Mas pode acontecer de chegar 20 que já são clientes? Pode acontecer de chegar 20 clientes? Não. É difícil. 10? Não. Sempre tem novo? Assim, pode chegar uns 3, Novo? Então Então quer dizer que 17 é cliente? É cliente. Meu Deus. Aí vem a repetição, né, mano? Aí tu tá com o corte deles alinhado. Repetição. Fora que daqui a pouco eles querem pintar o cabelo, eles querem fazer um negócio aqui, mas eles querem pintar o cabelo, mas não querem tirar o padrão do corte. Isso acontece? Acontece. Aí tu tem que vir, né? Aí tem que ter a criatividade, né, mano? É percepção. É percepção. E tu ouviu, viu, né? Tu ouviu o que ele quer, tu viu o resultado. Não, e quando não quer, o meu pai até fica me dando uns socos, né? Ei, te liga, meu. O cara vem aqui sentar na cadeira, tu quer escolher o corte pro cara. Só que é o seguinte, né, mano? É a tua identidade. Eu tenho que estar ligado nisso. Tendência? Eu tenho que estar ligado, porque o que acontece é que eu tenho que olhar pra ti e cara, o cara é um advogado, por exemplo. Então não é tendência, é o contexto. É o contexto. Não é uma moda, tu trabalha no contexto. Eu trabalho, eu olho pro cara, vejo a identidade dele, olho pro cliente, vejo a identidade dele e vejo, cara, esse cabelo que combina contigo. Mas se tu fazer isso aqui, de repente não vai ficar legal, né? Então eu vendo a ideia pra ele. Se ele quiser comprar, ele compra. Se ele não quiser, daí a gente aplica aquilo que ele quer, né, cara? Tá, e me conta, tu disse que tu vendeu a ideia, pessoal. E como é que é o comprar? O comprar tu viu que tu vendeu a ideia, que ele comprou, é a certeza que ele voltou, que ele vai voltar, que foi uma boa venda, porque é um negócio, né? Claro, é um tu negócio. Também vende o corte, tu tem o corte certo, tu tem o produto, hoje tem produtos, né? Sim, tem. Não, lembro que o seguinte, olha só, era navalha, sabãozinho e vai. E quando cortava, tinha um negócio que colocava ardia pra caramba naqueles, era uma pedra branca. Não peguei esse tempo, né? Uma pedra, não tinha nem lâmina, não tinha nem lâmina. Isso, passava aquela pedra assim, uma pedra branca, eu disse, pai, que ardia. Hoje tem máquina,
Hoje o barbeiro lava o cabelo. Isso era coisa para cabeleireiro, tu ia no salão, aí lavava o cabelo. O barbeiro era só assim, senta aí e esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Não, é verdade. Tem um tempo atrás, né? Muita coisa mudou agora, né, mano? O estilo de corte, tudo mudou, né? Por isso que tu tem que dominar, na verdade. Tu vende aquilo que tu domina, né, mano? Então, quando tu vende, cara, tu explica pro cara, faz desse jeito aqui, que vai dominar contigo, ele já tu dominou automaticamente. Poucas pessoas, eu vejo que hoje dominam isso. E quando tu consegue dominar, automaticamente o cliente volta, né, mano? Automaticamente ele volta. Porque ele encontrou alguém que de fato domina o negócio. Então, o dominar, o corte de cabelo, a tendência, a comunicação, como falar, como explicar, isso aí é fundamental, né? Muito interessante. Ô Shein, me explica uma coisa só. E da visão, tu tem o teu negócio, tá? Sim. Teu negócio, tu faz as contas ali e tu sabe que tu vai ter a questão de receita, o que tu vai manter. Como é que é a virada agora do barbeiro que virou o empreendedor, o barbeiro empresário? Eu escutei isso aí ontem lá, foi muito legal, porque daí envolve ousadia, envolve pesquisa de campo, eu vi que envolve muita coisa. E também uma coisa que a pessoa é envolvida é na ousadia. Porque tu vai ser o gestor, é tu que tem que saber dos materiais, enfim. Sim. Como é que vira a questão agora o barbeiro, que não é mais o barbeiro urbano, do bairro, e se torna agora, quando fala de empresário, ele sendo urbano, ele já está contribuindo. Já está contribuindo para a sociedade. Sim. A contribuição está falando não só de beleza, mas de uma extrema necessidade, o corte de cabelo. Social, né? Sim. Parte social. Mas agora quando ele vai agora contribuir por uma questão forte como empresário, receita, imposto, que vai entrar nessa área, como é que é essa virada assim, ó, que aí começa a envolver a questão de crescimento. Como é que é esse crescimento? Isso assombra? Agora, uma sombra, sim. A sombra, pelo motivo de... Hoje, 78% da população brasileira está endividada, Varão. Verdade. E tu tá com o CPF negativado. E como é que eu vejo isso? Eu vejo que todos nós somos empreendedores, Varão. Todos nós temos uma mentalidade empreendedora. E essa parte da gestão, se todo mundo entendesse isso, a gente prosperava no Brasil. Não somente financeiramente, porque eu creio que o financeiro ele é importante, mas ele não é o principal. E dentro dessa gestão a gente entendeu quanto ganha, quanto gasta. Eu tenho uma conta que é física, tenho uma conta que é jurídica, né? Até porque eu tenho um negócio, a empresa também ela tem o salário dela. Eu tiro meu prolabore, então eu tenho que organizar isso. E a parte financeira do negócio é o coração do negócio. Se tu não souber organizar isso, a tua empresa falha, a tua empresa morre. E hoje, dentro do Brasil, tem de 100%, 70%, 60% das empresas quebram por não ter uma gestão financeira. Então isso é muito importante. Não importa se está cortando o cabelo na sala de casa, não importa se teu negócio é pequeno, tu tem que ter gestão, tem que fazer a gestão. E se todo brasileiro pegasse isso, entendesse isso, eu tenho certeza, mano, que não teria tantas pessoas com o CPF negativado. Sabe que eu acredito que tudo começa no checklist, sabe? Dentro do que a gente está falando, né? Minha mãe dizia assim, o pai dizia, vai lá no seu Oswaldo, que era dono do mercado lá, você tem que um beco escuro lá no Capitão Rexiga. Lá na Capitão Padilha Glória, um beco de noite, o pai dizia assim, ó, vai lá no seu Oswaldo e compra meio quilo disso, 1 quilo disso, e traz também um Pasa ou um Continental, que era um cigarro, né? E era um checklist. E a minha mãe sabia exatamente o que fazer aquilo ali. E era meio disso, 1 quilo disso. E eu fico vendo que o checklist, sabe, ele é importante, né? Tu tem um checklist. Claro. Né, para tu poder... E eu fico vendo que na barbearia a questão não era muito.
Mas hoje é uma lista que te leva a ter uma visão para tu sair da questão de ser o barbeiro para se tornar um empreendedor. Ontem eu ouvi a mensagem, em que foi uma mensagem, ele abriu algo assim, que ele estava com uma situação boa dentro da barbearia e quando vê ele vai para o virtual, deixa a barbearia dos cursos ali certinho para ir para um... Isso é muito forte, mano. E aí ele foi, e ele contou algo, ele foi ousado, porque estava com uma coisa certa na mão, e aí ele foi. Isso está forte, isso já tem chegado no teu coração. Como é que tu também está passando isso? Porque ele vem de São Paulo para passar a visão para o Sul. Hoje já está forte isso aqui no Sul? A gente ainda precisa... A gente precisa transbordar, na verdade. Transbordar, mano. A gente precisa transbordar. Mas, recapitulando, quando tu falou de checklist, né? A situação é que, para te levar uma excelência para o cliente, uma excelência, mano, tu tem que fazer o checklist. Tu tem que ter o domínio para poder investir nas coisas, para o teu ambiente ele ficar um ambiente agradável. Porque tudo tá na mente, né, mano? Tudo tá na mente. Ou tu tem um ambiente agradável, e isso aqui, mano, eu aprendi no ministério, excelência. Tu dá excelência, tu dá o teu melhor. Não pela busca financeira, mas entrega o teu melhor. Que automaticamente tu tá plantando algo. E a Bíblia diz que aquele que planta, colhe. Certo. Então, eu vejo isso, né, mano? Eu vejo isso e por isso que a gente tem que ter a organização. Esse checklist, a gente precisa fazer isso. Para que a gente possa entregar o melhor. E dentro disso, mano, agora tu falou do evento que teve, o cara ter saído de um lugar e ido pro outro. É a movimentação, mano. A movimentação. Inerte não vai dar. Ela tem o poder. Parado tu não consegue, mano. Assim, ó, hoje a minha barbearia é dentro da comunidade, dentro da periferia. Mas eu não me trato como uma pessoa pequena, mano. Eu não me trato como uma pessoa pequena. Porque a gente tem uma grande dificuldade de lidar com as coisas pequenas. A gente fica menosprezando e quem menospreza aquilo que tem, de fato, não consegue chegar em lugares altos. Mano. Tudo é inho, né? Tudo é inho. Tudo é inho. E tu já viu que os apelidos tudo vai pro inho? Não, o Joãozinho, não dá. O Adãozinho, o inho, né? A igrejinha. Ali o corte, faz um cortezinho aqui. Eu não consigo trabalhar com inho. Quando tu entende que aquele pouco que Deus te deu, tu valoriza ele, trabalha em cima dele, mano. Deus potencializa aquilo que tu tem. Mas, entenda uma coisa, Davi, ele, tu pode me ajudar nisso, ele reinou 7 anos em Ziklag. 7 anos, né? Foi a primeira cidade que ele ficou. Depois ele foi e reinou sobre Israel. Então é o seguinte, o que eu vejo? Eu vejo que tu precisa lidar com um pouco. E com um pouco, Deus te dá experiência e te dá maturidade para aquilo que tu vai receber. E isso já está dentro do meu coração, mano. Então eu preciso trabalhar no tempo que eu tenho, para que de fato, quando isso chegar, eu possa dominar. Então é importante. Então, para chegar à questão de empreender de uma forma empresarial, então é importante dominar o que se tem. Dominar o que se tem. Dominar o que se tem e o que vai vir. Até mesmo porque quando tu está num lugar, esse lugar que ele aparentemente ele é pequeno, né, e que está tudo ao teu alcance. Sim. Entendeu? Tudo ao teu alcance, eu pego aqui, pego ali. Quando tu vai para um lugar maior, não é que não esteja ao teu alcance, está, mas também tudo aparece mais. Tudo aparece mais. Tudo, quanto mais é dado, mais é requerido. Então, quer dizer, cada vez mais vai aparecer mais. Que aparecer, porque para mim a excelência, ela tem alguns pontos importantes. Fala de organização, de padrão, né, para poder chegar à excelência. Porque tu tem um sonho, sempre vai ser assim. O sonho marca a provisão. Não, porque assim, se tu, por exemplo, tu tem ali um X, e aí tu vai fazer hoje, é uma coisa. Mas como tu recebeu hoje, tu vai fazer amanhã. Amanhã já houve uma mudança na economia. Claro. Já houve uma mudança na economia. E aí quando tu vai aprontar, tu vai ver que o que tu tinha, ele não é o suficiente para aquilo que agora é realmente o momento a se fazendo. Tem aquele momento,
eu programei isso, como é que tá dando isso? Claro. Porque não é que tu programou errado, é que tu tá vendo, podia um pouco mais. Né? Não é de uma forma que tu vai fazer sem cautela. Mas eu acredito que para tu empreender, sabe, primeiro ponto, tem que buscar uma organização, tem que ter o checklist, tem que servir bem onde tu tá, né? Tem que servir bem, Varão. E tem que ir no tempo certo respeitando os processos, né? Porque é complicado quando a gente não respeita os processos. A gente quer viver algo que de fato a gente não está preparado para viver ainda. O tempo é de se preparar e tu tá querendo viver o negócio já. Então eu vejo que a gente precisa se preparar, dominar o que tem. E quando chegar o momento certo, eu creio que as oportunidades, elas chegam, Varão. E se ela te pega despreparado, tu passa vergonha muitas vezes. Além de passar vergonha, vem uma frustração depois. Perdi a realização. Porque toda oportunidade vai gerar uma realização. Vai gerar. Porque eu vi tu falando uma coisa que me chamou a atenção, uma vez tu falou assim, que tu tem que passar o que tu sabe. Passar o que tu sabe? Tu tem que passar. E passar é conversando, dialogando, sabe, conflitando na questão boa da coisa, né? O confronto, o conflito. Mas eu vi uma coisa importante assim, que pra gente alcançar isso, a gente tem que dominar e acreditar, né? Dominar e acreditar, é isso? Dominar, porque eu tenho visto, eu tô ali, sabe qual? Tem uma coisa tremenda na barbearia ali, que a gente consegue, sabe, quando eu chego ali eu me sinto, eu lembro da minha infância. Sim. Nos dias atuais. Chegar assim muitos vão ouvir, muitas pessoas vão nos ouvir, então tem lugares que é favela, tem lugares que é periferia, que falam, tem lugares que é a vila, né? E para nós é a vila, a gente chama muito de vila. Claro. Né? Chega, tu vê as crianças brincando na rua, tu já vê. A comunidade. E é legal porque hoje a gente vive um momento muito bom, né, de visibilidade no bairro. Sim. E eu sempre batalhei por isso. Sim. Que eu tenho que ter uma visibilidade em casa, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no estado e até os confins, se Deus quiser. Amém. Mas hoje, entrar ali na comunidade, entrar na Chocolatão, quando eu desço ali, eu sinto que eu estou descendo. É como se assim, é como se eu descesse na casa do oleiro. E tu vai descendo e tu vai vendo toda a alegria, porque são crianças. Claro. É um fruto, eles brincando. Esses dias eu estava descendo ali e eu vi uma criança descendo num carrinho e daqui a pouco eu olhei a outra, estava num carrinho que era de bebê e ela empurrando assim, sabe, com as mãos assim nas rodinhas e eu aqui, ó. E desce a 80 por hora. Sim, e outra, eu aprendi algo assim que a barbearia, né, da comunidade, ela tem algo forte de potencializar, porque tu tá fazendo um corte, aquele que o tempo todo tá competindo com os carros. Sim. Porque ele diz assim, se tu te fadiga com os que vão a pé, e te botar pra competir com os que vão a cavalo. E pode ver a Chocolatão com uma restinga, dificilmente alguém caminha na calçada. Não, tô na rua, né? Todo mundo sobe ela. Não, calçada tá ali por cá, né? Não, tá ali por cá. Então eu sempre digo, olha, de onde eu vim, eu competia com os carros. Os carros, o carro é tomado de cavalo, tantos cavalos. Então quando eu saí, eu disse, não, eu vou vencer. E aí eu sempre vi essa questão, sabe, de estar bem alinhado e o cabelo. Então eu fico vendo ali a gurizada toda. Todo o pessoal dali tá ali. Então, como é que é pra ti isso? Isso pode interferir no momento que fechar um ciclo da tua vida para tu alcançar o que tu precisa? Isso pode interferir? Não interfere, não. Porque eu vou continuar sendo o mesmo, mano. Eu vou continuar sendo o mesmo. Se um dia eu chegar a sair, eu vou sair. Esse tempo vai chegar. Eu creio que eu vou continuar sendo o mesmo e o que eu vejo hoje ali é que a Chocolatão é abençoada, mano. Sim. Ela é abençoada, claro. Pessoas abençoadas. E foi a comunidade onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu vivi. Tenho 27 anos e vivi esses 27 anos
posso dizer que 25 eu vivi ali. Então, eu creio que pessoas ali, elas vão ser ativadas ainda. Tem empreendedor ali, tem empresário ali dentro, mano, que quando a mente abrir, a coisa vai acontecer. E vai... Porque hoje, se tu vê, mano, não precisa ser do novo, mano. Tem tudo aqui, cara. Tem tudo. Tem loja de roupa, tem barbearia, tem mercado, tem tudo, mano. E que vai te potencializar para quando tu está, né, num lugar que pareça ser melhor, tu não sentir nada. Claro. Sentimento de estar sendo diminuído, porque dentro de ti há uma grandeza por trabalho, por exercer os princípios. E quando tu fala assim, ó, eu tô há 20, quantos anos de Chocolatão? Eu? É. A Chocolatão? Quanto tempo tu mora na Chocolatão? Aos 25 anos. Mas, e olha que chama atenção, eu te fiz uma pergunta se tu teria problema de sair, e tu disse que não. E eu fico vendo que é um sucesso, a tua pergunta olha o sucesso da tua resposta. Porque a Chocolatão nem sempre foi aqui. Não. Eu lembro da Chocolatão lá no centro, e eu fui até lá. E eu vi não uma manobra, mas uma sucessão. Que Deus. Saiu de lá para vir para um lugar com uma questão de saneamento melhor, o básico, segurança, não é? E vieram para cá. Então eu vi que isso já está em ti, saiu de lá, mas tu te movimentou junto com eles para um lugar melhor. E eu fico vendo isso que é importante, sabe? E eu não gosto muito de ficar nivelando, sabe, o rico, o pobre, porque tem pessoas que são ricas, financeiramente são pobres, não pobre de espírito, claro, pobreza, o sentimento. E tem pessoas, né, que também são pobres, mas são ricas, como tem pessoas, né, que estão lá numa riqueza e também são ricas, e vice-versa. Mas estou falando desse movimento de agarrar essa oportunidade, porque a pessoa se torna uma referência. Claro. Não, e a movimentação, ela tem um poder, né, Barão? Ela tem um poder, e um poder tremendo. Por quê? Porque um músculo, uma perna, um braço que ele não se movimenta, ele enfraquece. E daqui a pouco, hora tu vê assim, esse braço aqui não tá... Dá pra ver, no olhar, tu vê que tá fraco. É repetição. Então, repetição com cargas. O movimento, tanto na empresa, como um dia eu vou ter que sair para crescer, mano. Para vencer. Então é o seguinte, eu vejo que hoje isso é na mente, mano. É na mente. Tudo é na mente. Então, a gente se movimentou, mas eu ainda vejo um bloqueio na mente. De pessoas que estão vivendo algo que é passado, tá na história, mas ainda não pegaram aquilo que é bom e potencializaram. Sim. Num lugar melhor, num lugar diferente, entende? Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Perfeito, porque eu acredito muito que ficam sendo vítimas dos seus próprios medos, dos seus próprios traumas. Isso mesmo, Paulo. É isso mesmo. Entendeu? E se tu te colocar como vítima, eu falo que é algo que é um pouco polêmico isso, mas se tu depender de Lula, depender de Bolsonaro, não adianta. Não. Então, tu tem que ter o domínio próprio. Tu tem que ser o protagonista do teu história. Até mesmo que nós, como cristãos, nós devemos orar pelo governo, independente de quem está lá. Então, a nossa dependência, ela vem de um Pai Nosso que está no céu. Essa é a nossa dependência. E é nele que está a identidade. Sim. Quando tu entende quem tu é, tu entende que ninguém vai ali. Não adianta tu depender de ninguém. Quando tu tem a visão, a mentalidade assim, tu começa a criar. Tu não vai te omitir. Tu não fica te omitindo. E ao mesmo tempo, quando tu não vai te omitir, tu tem os princípios, que fala visão, missão, princípios e propósito, tu não te omite, tu não vai te corromper, né? Tu vai lutar para isso, claro, para não se corromper, e aí tu vai ter que ter a chave da coragem, tu vai ter que ir. Sim. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Doa, porque mesmo eu estou no Morro Santana desde os meus 17, 18 anos, muito tempo aqui. Mas eu sei que chega um momento que não sei quando, mas tem um momento que tu tem que ir para poder melhorar a condição do lugar. Sim. Porque eu posso, daqui a pouco, sair do morro como residência, mas aquilo que foi gerado aqui dentro, ele tem que fortalecer aqui dentro. Quando eu vejo uma árvore caminhando de um lado para o outro, a árvore está plantada ali. Está plantada ali. E só que quando ela é bem plantada,
Pode ter certeza, a sua volta tem ribeiros. Pai, isso é forte, mano. Tem ribeiros, pode ter certeza, porque a árvore está bem plantada, quem plantou sabe que vai ter que ter um ribeiro. Sim. Sabe que como, no que foi plantado, há estações de fruto. Tem hora que não vai ter fruto, mas tu vai poder sobreviver das folhas, que São remédio, né? são remédio, promove uma sombra, para tu poder, né, refletir diante de um momento de escassez. E eu fico vendo que isso está numa visão empreendedora. Claro. Isso está naquele que realmente sucedeu no ramo como empresário. Porque o empresário que ele sucede, ele não tem problema com concorrência. Não. Quando tudo alto é o melhor, na verdade, né, mano? Todo mundo é original, não existe outro Dan, não existe outro Xande. Não. Isso é identidade, mano. Pode, vocês me perguntaram, assim, uma vez chegou a questão religiosa, sabe, uns muros aí, e tu viu, fizeram uma igrejinha ali, uma igrejinha, que ela é aquelas fundos de quintal, e aí a outra, mas quanto mais igreja tiver, melhor. Melhor, porque o propósito é um só, né, mano? Sim, de cura, a gente vê, eu nunca vi, como eu tenho visto hoje, uma farmácia da outra. É? Porque tem gente doente. E eu não vejo guerra das máfias das farmácias. Eles brigando entre eles. Não vejo uma farmácia do lado da outra crescendo, porque a farmácia é a certeza de dar algo que o médico disse, vai lá e compra. Então eu fico vendo quando as pessoas têm esse entendimento de dar o seu melhor, viver o seu melhor, viver o só por hoje, ela não fica preocupada com a concorrência, embora exista, né? Mas a preocupação não está nisso. Tem um propósito, né, mano? Tem um propósito. Creio que todo negócio ele precisa de um propósito. E quando tu tem um propósito definido, e o propósito não pode estar no dinheiro, mano. Não. Nunca. Se tiver no dinheiro, não tem base. Eu não tenho base, para. Não tem base. Assim, ó, quando o dinheiro se torna o senhor da vida de uma pessoa, dominou tudo. Vai corromper. Morre, se mata e tira a vida por causa desse senhor chamado dinheiro. Não, e eu vejo o seguinte, se Deus criou tudo até o 5º dia, criou o homem no 6º dia, é porque tudo aquilo que foi criado nasceu para te servir. Certo. Nasceu para te servir, não para a gente servir aquilo que foi criado. Então eu não me glorio quando eu compro uma casa, não me glorio quando eu tenho um carro. Quando tu entendeu que isso aí nasceu para te servir, isso aí é natural. É natural, não. Mas eu vou te dizer uma coisa, o grande leque na minha vida foi quando eu conheci Jesus lá. E assim, eu me lembro muito bem disso, porque eu era um cara que, hoje eu tô gostando de ler, mano. A leitura abriu minha mente, mano. E era coisa que eu não fazia. E outra, eu aprendi isso contigo, mano. Que benção. Eu aprendi isso contigo, porque tu incentivando, vai ler, vai pesquisar, vai isso, vai aquilo. Então tudo pro lado bom. E eu não brinco, mano. Eu não brinco. Com assim, ó, com pessoas assim que de fato eu vejo como esse cara tem algo bom, vou aprender com ele. Então eu peguei isso sério pra minha vida. E eu fui investir em mim, mano. Porque hoje eu tô conseguindo me comunicar aqui contigo de uma forma agradável. E clara, por conta disso, mano. Então o grande leque, a grande virada de chave, mano, foi quando eu conheci Jesus, entendi quem ele era na minha vida, quem eu era. Tinha muita crise de identidade, não sabia quem eu era, não sabia qual era o meu propósito na Terra. Então tu fica vivendo tu tem na tua mente como eu nasci para estudar, para trabalhar, comprar bens e construir uma família e morrer. Mas se não estuda, não conquista. Não conquista. Se não conquista, não vai em lugar. Mas eu fico vendo que, tendo Deus, o estudo é diferente. Porque quando a gente tem um sistema, que é um sistema que eu não estou de maneira nenhuma trazendo ele como, não, isso é horrível, não. Estou falando dentro de uma questão de tu discernir. Quando tu tem educação cristã, tu vai realmente pesquisar, avaliar, pensar e agir dentro daquilo que é teu. E daí tu constrói uma base. Sim, dentro daquilo que é teu. Tá, e o que eu tenho? Ainda não tenho, então eu vou construir algo. Porque existe, eu fico vendo até na questão, dentro do contexto igreja, não ministérios, pessoas que estão ali não sabem o quão valiosos eles são.
porque já mostraram algo, mas eles não têm percepção daquilo que eles mostraram, porque eles nunca ouviram o que estão mostrando. Sim. Eles nunca viram o que estão mostrando. Eles só... Mas quando eu comecei, eu vi pessoas dizendo assim, eu não gosto de ouvir minha voz. Como é que assim tu não gosta de ouvir tua voz? Tá dizendo que então que Deus errou no tom da tua voz? Ou tu não gosta de ouvir o que tu fala? Então tem uma diferença. Tem, assim, eu creio, varão, que as pessoas que geram valor dentro da sociedade, e isso está no meio cristão, porque se tu é cristão, tu entendeu a tua identidade, e se tu tem uma identidade, tu tem um conhecimento, e um conhecimento que está dentro de ti, e a presença que tu carrega aqui não tem preço que pague. E quando tu entende isso, não tem como ter medo da tua voz, varão, porque tu precisa anunciar algo. Sim. Se tu sabe sobre educação, se tu sabe sobre gestão, se tu sabe sobre qualquer coisa que de fato vai agregar na vida de outra pessoa, como é que tu não vai transbordar isso, varão? Como é que tu não vai botar pra fora isso? Que tu não gosta da tua voz, mas tu precisa colocar pra fora. Porque esse é o propósito, essa é a identidade. Quando tu reconhece a tua identidade, tu é obrigado, varão. Hoje 98% da população tem medo, varão. Tem medo de falar em público. Tem grosso com medo. Não, depois da morte é a maior. É a maior, varão. Mas quando tu sabe, olha só que interessante isso. Depois da morte é a maior. Mas quando tu sabe que a tua voz em Deus, ou naquilo que tu acredita, no sentido da tua profissão, Claro. produz vida, tu Já já aniquilou a primeira, Já aniquilou. que é a morte. Que é a morte. Aí depois tu entende que de ti é uma fonte, só que ainda não se saciou nessa própria fonte. Eu comecei a amar o fruto, no sentido que eu falava. Sim. E aí começou a conectar situações dentro de mim, na experiência, que gerou uma autoridade, uma capacidade para falar com propriedade de algo que já fizemos. E que não paramos de fazer, que é construir uma história. E eu acho isso interessante porque isso é o que destaca as pessoas. Sim. Naquilo que fazem. E eu tenho visto no que eu ouvi ontem, que eu estava ali numa ponta para entrar, para poder trazer uma palavra, palestrar, porque eu não tenho problema nenhum de falar isso, é ser palestrar, mas que eu entendo que era fixar, pregar algo, mas tinha que ter um conteúdo dentro do contexto. Aí quando eu li, te avistei lá em cima, eu já tinha falado contigo, vi o fim ali, né, o fim que, sem comentários, né, aquela divisão, vai estar aqui em breve, e eu vi um momento, eu vi ali, meu Deus do céu, Romanos 12:2, não podemos aceitar na nossa mente esse sistema, e eu vi pessoas que agora eles vão trabalhar na mente das pessoas com as mãos, mas estavam buscando uma transformação. Para a mente delas. Para a mente delas, no que? Em se sentir realmente o sentido da generosidade. Eu sou nobre, eu projeto coisas, mas essa nobreza tem que gerar em mim primeiro. Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir daquilo que faço, não só apenas pagar, trabalho de dia para comer de noite. Sim. Né? Até mesmo porque eu tenho que saber mesmo quem eu sou. E aí aquilo fez assim, deu um estalo assim, eu disse, onde é que eu tô? E realmente, para mim foi a chave ontem, estar ali entre os barbeiros, porque são homens que têm a bênção nas mãos. Sim. Porque eles não cortam o cabelo com os pés, é com as mãos. Com as mãos. Então eles ali, sabe? E eu fiquei olhando e eu vi um montão de jovem, um montão de jovens que saíram assim da adolescência, mas com uma pegada de visão. Não, isso é bênção, né? Uma pegada de visão, assim, ó, sem nenhum tipo de medo, porque não estava ali por vista, estava ali por visão. Então eu vi essa virada que agora tu esclarece mais, que o empreender, o se tornar um empresário, não é só questão de montar um império. Sim. Nessa terra, mas questão de passar informação para que pessoas possam encontrar realmente encontrar o que querem fazer. O que querem fazer. Porque não é só questão para ti. Não, claro que não. Porque se tiver que morrer, vão morrer vazio, né, mano? Eu entendo dessa forma.
Então tem água dentro de nós. Sim. E só vai ter, varão, se tu investir tempo. Tem que fazer gestão da tua vida, não é nem do tempo, porque tu não consegue fazer gestão do tempo, tu faz gestão da tua vida. Quando tu organiza a tua vida, ó, essa hora é academia, como tu tá lá na academia às 6h30 da manhã, tá lá treinando, ó, depois é isso aqui, depois tu faz gestão da tua vida, não do tempo. E essas pessoas, cara, o barbeiro que quer gerar valor, a pessoa que quer gerar valor, ele precisa buscar a informação no lugar certo. E era o que aconteceu lá. Gerando valor, para que tu possa gerar valor na sociedade, para que tu possa gerar valor nas pessoas. Então, tu precisa investir, né, mano? Isso que me chamou a atenção é que não era só uma questão dos barbeiros, porque para mim era ir ao barbeiro. Sim. Pelo de guri. Agora é uma questão que existia um aparato em torno dos barbeiros. Eu vi pessoas fazendo imagem, eu vi pessoas trabalhando, gerou a cafeteria, gerou o Teatro Henrique, gerou cafeteria, gerou estacionamento, teve a questão do pessoal do som, da imagem. Meu Deus, tudo isso aqui em movimento. Eu estava lá. Por isso que é aí que eu vejo Deus. Movimentou, porque certeza, as pessoas não foram caminhando. Então pegaram o Uber também já estava ganhando o seu, o posto de gasolina também estava ganhando o seu. Movimento o social. Café, o movimento social nascido onde? Nascido em algo que muito da periferia. E que por um tempo quando falava em barbeiro, não, eu vou no barbeiro e falava de cabeleireiro é outra coisa, o salão, não, cabeleireiro, salão, e a gente já botava, e que de fato cada vez mais também é uma área que cresce bastante, né? Claro. Tem crescido, importante isso, fundamental, né? Eu acho muito legal hoje, pô, tu vai num salão, tem lá não só a manicure, mas tem a podologia agora, né? Tem o podólogo ali, enfim. Tem tudo, né? Tem tudo. Sim, mas naquele momento ali eu vendo especificamente uma área que estourou e eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu. Ali para te ver que através da barbearia, fui chamado para esse evento, gerou uma chave na minha vida. Pegamos um código ontem. Claro que ela. Entendeu? Assim, e eu vi né? ali porque. No movimento. Foi porque... ver algo novo, um lugar novo, gerou uma experiência nova, gerou. Porque eu não fui falar para barbeiros, eu fui falar para empreendedores do ramo da barbearia. Sim. Entendeu? Sim. Porque tu disse uma coisa, eu estou barbeiro, mas. Claro. Na hora eu conectei, que tu fala assim, eu estou barbeiro, eu sou barbeiro, eu lembrei do McDonald's. Claro. Pensa que é lanche, mas é terreno. É terreno, é ramo imobiliário, entendeu? Eu acredito no livro que eu li, esse livro que é um livro muito forte, é Oportunidade Disfarçada. Oportunidade Disfarçada. Aí tu fica sabendo de todas as histórias, né, Carol? Sim, todas as histórias. Todas as histórias. A base de como começou, de como tu vê empresas aí que tu fica, pô, quando tu falou do McDonald's, todo mundo pensa que é lanche. Isso, e tu vai ver assim, tu vê em Porto Alegre várias, tá, é lanche, não é lanche. As esquinas mais famosas são deles, mais valorizadas são deles. É que nem o que acontece conosco, hoje a pessoa pensa que não, a gente tem um projeto e a gente está o tempo todo, olha só, hoje nasceu a Firme Constante, nasceu a Danquê, nasceu a Café Ponto Fé, e o sonho é o sonho. Não, isso é uma mente empreendedora, eu acho lindo isso. Só que eu não consigo aceitar isso. E às vezes eu tenho que até me cuidar para não ser um pouco, vamos dizer, um pouco ruim com as pessoas, né? Porque eu creio que todo mundo tem isso. Não aceitar que as pessoas deixem de viver essa visão. É tipo assim, conhece Jesus, ó. Aí tu fica assim, ó, aquele cara tem que conhecer também. Aquele lá tem que conhecer, tem que anunciar. Só que é o seguinte, tu ainda tá na paixão. E a paixão como 2 anos. Depois vem o amor. E aí é o seguinte, eu fico vendo, cara, o povo de Deus precisa despertar. Precisa despertar. A gente quer o avivamento, mas não quer o despertamento. E o despertamento, ele é importante porque tu tem que despertar primeiro a saber quem tu é. Despertar o que tu precisa saber. Depois que tu sabe quem tu é, tu precisa despertar para saber o que essa pessoa precisa. Sim. E o que essa pessoa precisa ir trabalhar na alma, trabalhar nas questões do espírito, na alma, na tricotomia, no corpo. Então tu vai envolver o que tu culturalmente, o que tu está te exercitando, como está te alimentando. Então eu fico vendo que há muito que se fazer, tanto uma visão que Deus nos deu, acerca de cuidar daquilo que os outros estão fazendo. Isso aí
É fundamental. E isso parece uma história chatinha, porque volta e meia a gente tem que dar uma cutucada, para de olhar o outro. Mas a Bíblia diz, não. Eu hoje mesmo, eu soltei algo nas redes, daqui a pouco vai sair ali, que eu falei sobre assim, mente blindada. Mente blindada. Porque assim, eu estava olhando, até então nunca tinha andado, esse tempo eu estava andando num carro blindado. E eu estava andando num carro blindado, e aí o carro blindado é assim, tu não pode baixar os vidros como tu faz num carro normal. Porque é dessa grossura o vidro. E a máquina vai estragar. Tu não pode bater a porta com o vidro aberto. Ah, tem todo um... Sim. Mas depois que tu... Mas então, até então... Porque tu tá numa cultura de um vidrinho aberto, daqui a pouco a mãozinha aqui, e tu tá dirigindo, porque daqui a pouco tu quer mostrar o que tu conquistou. Sim. Que não é errado. Vamos Claro, errado, quer claro. mostrar, pô, o cara é legal. Mas quando tu tá com uma mente empreendedora, quando tu tá em algo assim, tu tem que ter uma mente blindada. Paulo escreveu a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, tomai também o capacete. Sim. Blindar a mente. Pode dizer que tudo é palavra, né? Sim, Que tudo é louco. palavra. A tua mente está blindada, porque... E eu vi que quando tu tá com aquele carro blindado, é diferente quando tu tá com o vidro baixo e parou um ônibus do teu lado, aquele motorzão, Sim. sabe, tu não tem um ar-condicionado legal. Hoje tu tem ar-condicionado, mas daqui a pouco tu quer poupar na gasolina, entendeu? Claro. Aí tu já baixou e daqui a pouco passou, buzinou, já brigaram e tu já foi, tu perdeu o foco, tu já prestou atenção, teu subconsciente já ficou aquela sendo contaminado com aquela poluição sonora. Sim. Tu tá ouvindo? Aí agora não blindado não, ele tá fechado, tá livre da bala, do assalto, no sentido de chegar ali e te pegar. Tu tá mais focado, o carro também, ele fica mais pesado. Ó, que forte isso. É diferente. Ele tem mais estabilidade. E eu fiquei pensando, mente blindada. Eu tenho que blindar minha mente nesse momento que uma pessoa chegou ao nível de ter um carro blindado, ele está em outro nível. Tá em outro nível. Financeiramente, mas para chegar ao financeiro tem que chegar a condições. Claro. Então eu fico vendo quando tu chega no nível espiritual que tu conseguiu blindar, tu está em outro nível. Tá em outro nível. Melhor, não é melhor que os outros, Não. mas tu... Só que não dá pra... Só que depois tu não quer mais voltar para algo Não. que não serve, que não tá dentro daquelas bases. Eu creio que assim, né? O lugar mais caro, não, tem que estar a tua família. Sim. Tem que estar a tua família. Porque eu vejo que tem pessoas que elas desfrutam e tem pessoas que ostentam. Quando tu ostenta, tu não tá desfrutando. Se tu não tá desfrutando, quando tu quer ostentar, tu quer mostrar para as pessoas. Quando tu tá desfrutando, tu pega um carro para desfrutar com a tua família, com as pessoas que tu ama. E aí, de fato, tu precisa de um carro assim, tu precisa valorizar isso. Ah, eu fico vendo que esse carro, que se torna o carro da tua vida, tu leva essas pessoas para isso. Ontem, sabe, eu tava com a minha família, com meu pai, e a gente tava num lugar mais alto, lá em cima, sabe? Eu pensei, por uma ideia, quem teve foi o Pedro, meu filho, sabe? E tu bem conhece ele, né? E ele, pai, nós vamos para lá, e eu disse, para te ver, a mente já blindada para nos levar para um nível toda a família. E o melhor disso é que foi para lá, preparou o lugar, limpou o lugar, preparou o ambiente. Eu fico vendo quando a pessoa está mente blindada, ela está em busca de lugares mais altos, não mais alto que ninguém. Não, jamais. Mas ela quer, sabe, chegar a um lugar que esse lugar mostra que realmente a mente dela está preparada. A metanoia, e a gente chama, claro, para tudo isso precisa do Kairos, o tempo de Deus. Claro. Então eu fico vendo que esse momento é um momento que com certeza essa mente tua, essa tua visão, ela vai levar muitas crianças a terem de fato o que elas precisam. Sim. É uma educação, elas se tornarem, melhor dizendo, a retaguarda, mas vão ter a ser amparadas pelo ensino justo e fiel. O ensino do empreendedorismo sem passar ninguém para trás. Sem passar ninguém. Porque na realidade o empreendedorismo ele já fala por si, ser empreendedor, de fato, você nem se cogita de passar os outros para trás. No sentido de passar os outros para trás é querer ganhar à frente dos outros sem ter um mérito. Não. Então eu acredito que é fundamental por mim,
Isso é uma visão minha. Sim. Tinha que cada bairro tinha que ter uma barbearia com essa visão. Sim. De oportunizar as pessoas a uma boa conversa. Uma boa conversa. Varão, Um diálogo. Bom diálogo, eu vejo isso, né? Eu tenho visto que para te ter um bom diálogo precisa se separar. Tu precisa se separar porque falou aí de algo que é muito importante. É tu não deixar, tu não se sentir melhor que ninguém. Tá todo mundo, a gente tá no mesmo nível. Uhum. No mesmo nível de tempo, no mesmo nível de... Mas assim, tu tem que investir em ti. Para te investir em ti, varão, tu precisa te separar. E eu assim, dentro da barbearia hoje, eu vivo algo que, de fato, assim, eu não tinha uma visão, né? Que isso ia acontecer na minha vida. Mas eu tive que me separar em questão de companhias, varão. Porque para te ter um bom assunto, tu precisa andar com pessoas que têm um bom assunto. Para te gerar valor, tu precisa andar com pessoas que geram valor. Biblicamente falando, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe mesmo, né? Mais demais. Corrompe. Assim, até tá valendo que para te inserir um bom costume numa criança, leva de 5 a 7 anos, varão. Para ela perder esse bom costume que tu ensinou a ela perde uma semana com uma má companhia. E eu fui ver que é o seguinte, isso de fato é real. Porque as pessoas que a gente aprende, varão, são os nossos pais, são as primeiras pessoas que a gente aprende. Depois vem os professores e automaticamente tem os amigos. E se a gente, varão, não fizer uma autoavaliação de quem está na nossa volta, de quem está na nossa zona de influência, de fato a gente não prospera. Como pessoa. Porque tu pode prosperar em várias áreas, na saúde, financeiramente, mas assim, mentalmente, tu falou de mente blindada, a gente precisa olhar para quem está na nossa volta, quem de fato está gerando valor. E tu deixar essas pessoas não é errado, mas depois tu vai potencializar na tua vida, para depois tu seja a luz na vida delas. E aí entra as barbearias nos locais. Para ti ter uma informação, tu conseguir ter um diálogo que vai beneficiar outras pessoas, tu precisa te separar. Não tem como tu ficar ali num ambiente que muitas vezes não te leva para frente, ao ponto da conexão que está tendo. Tu precisa conhecer novas pessoas, tu precisa conhecer, na verdade, novos ambientes, porque conhecendo novos ambientes, tu vai conhecer novas pessoas. Fato. Vai conhecer, tu vai ter novas ideias. Tu falou o código é o ambiente. Para tu poder fazer um ambiente, fortalecer o ambiente, tu precisa estar em bons ambientes. Sim. Tu precisa, e para estar nesses ambientes, tu tem que saber quem tu é. Para tu não chegar lá se sentindo embora, porque quando tu chega num lugar e tu não sabe quem tu é, o ambiente, ele te traz, ou ele te atrai, ou ele te manda embora. Sim. Sem falar nada, por si mesmo. Sim. Porque vai dizer, não posso estar aí. Por que não pode? Se ele é um lugar público. É louco. Se ele é um lugar público, mas é um público que entende que ele tem que ser esse é um público selecionado. E não porque é melhor que ninguém, mas porque ele busca o melhor e ele quer realmente. A Bíblia diz que Deus sonda o coração. Sim. Deus encontrou Davi, porque sabia que todas as informações que ele buscava nos ambientes que ele estava iam gerar um ambiente poderoso que se tornou Israel. Não, é surreal, mano. Tu falou de ambiente, o ambiente, mano. Eu, há pouco tempo atrás, tomar um café no shopping pra mim era coisa de rico, mano. Era coisa de rico. Por isso que, assim, eu falei de Jesus, assim, em questão que quebrou coisas na minha mente, mano. Eu tomar um café no shopping pra mim, tu tá louco, rapaz? Eu não nasci com isso é coisa pra rico. E quando eu vou tomar um café no shopping, eu fico, porque a gente é modelagem e aprendizagem, mano. Sim. É modelagem e aprendizagem. Tu tá em novos ambientes e eu fico vendo e aprendendo. E se tiver que modelar na minha casa, no meu espaço de trabalho, eu pego lá e modelo ali. Não, e tu quer viver isso. Porque tu falou uma coisa interessante, é um lugar para rico. E quando tu encontrou a riqueza de Deus na tua vida, tu viu que aquele lugar era para ti. É pra mim, mano, é natural. E é um negócio simples assim que tu fica olhando e fica, caraca, velho. Pô, cara. Aí um dia, deixa eu contar essa cena aqui. Tá tudo muito caro agora, né? A inflação subiu um pouco, e tá tudo. As coisas estão um pouco complicadas, né? Para muitas pessoas. E eu fui tomar um café no shopping
Claro que eu gosto de frequentar, não ostentar, gosto de frequentar esses ambientes para me trabalhar também a minha zona não é zona, mas o meu merecimento. O meu merecimento. Sim. Eu vou em lugares que muitas vezes eu não tenho condição, sinceramente eu não tenho condição, mas eu estou trabalhando, um dia eu vou estar aqui, um dia isso aqui vai ser natural para mim. Porque tudo está aqui, ó. Perfeito, perfeito. Tudo está aqui. Então, eu fui num lugar, mano, tô tomando um cafezinho aqui, me chegou dois caras de terno, duas pessoas de terno e gravata. Os caras bem alinhadinhos. E eles começaram a conversar. Eu tomando meu café, tô aqui, tô estudando, né? E aí tava com o meu livro, até o livro Mais Perto que o Diabo. E aí eu vi que os caras começaram a reclamar do gás, mano. Que o gás tá caro, isso aqui. Os caras estavam bem alinhados. Eu falei, cara, eu sou da quebrada. Eu sou da periferia. Eu tô aqui lendo um livro. Era pra mim, na verdade tava eu e mais um amigo. Era pra nós estar reclamando do gás. É eles que estão reclamando do gás e a gente está fazendo aquilo que a gente olhando para eles por isso que Deus fala assim, ó, vocês olham para a roupa, vocês olham para a aparência, mas eu olho para o coração. Davi. Porque não tem valor. Era para nós estar reclamando do gás. Não, tem negócio, o que me chamou a atenção nisso que tu tá falando, é uma coisa que eu tenho guardado no meu coração. Não deixe que a liberdade que Deus te deu, Deus foi comigo forte, não deixe a liberdade que Deus te deu, né? Não deixa nada te aprisionar. Tudo que está à volta te aprisionar quando Deus já te deu uma liberdade. Sim. Então eles estavam ali cativos por algo que eles já não entendiam mais, que eles eram livres disso. Porque eu acredito que quando uma pessoa ela tem autoridade e capacidade que é a experiência, a pobreza não pega mais ela. Pode ver uma circunstância. Sim. E que de repente esse mês não tem, mês que vem também não tem, e vou ter que, né? Mas diante do que ela tem e o que ela vai gerar em cima dessa luta que ela está passando, o próximo mês, ou os próximos 2 meses, ela potencializa os seus ganhos. Claro. Porque eu aprendi algo, eu não vou diminuir um padrão. Mas sim, como é que eu faço isso? Eu potencializando, né? Cada dia eu potencializando na questão de leitura, de convivência, para melhorar as minhas condições, para pelo menos manter o padrão. Claro. Qual é esse padrão? Daquilo que eu mereço, que não envolve ostentação, mas envolve aquilo realmente que é importante para viver uma vida boa. Paulo diz, ele fala da alegria de ele tendo pouco, tendo muito, é mesmo. Isso é fundamental. No desequilíbrio. Porque as coisas acontecem naturalmente. Agora eu lembrei que tu falou da esposa, né, mano? Tem um pedaço de terra. São três coisas que um homem, para mim, eu vou escrever sobre isso forte, né? De uma maneira forte, eu digo assim, com firmeza e que as pessoas possam ouvir isso, guardar e escrever na tábua assim, do coração delas, principalmente os homens. Sim. Os homens, essa é uma palavra minha dirigida aos homens, que todo homem deve encontrar uma mulher, né, que é a sua esposa, para ver até o final da vida. Quando fala até o final da vida, até que Deus o separe. Sim. Ele encontrar um trabalho que ele ame servir. E ele tem um pedaço de terra para construir. Há quem diga, mas é melhor ter que ter um pedaço de terra e depois o trabalho, depois a esposa? Não. Eu vejo dessa forma. Quando tu encontra alguém que essa pessoa te potencializa no teu sonho, sim, entendeu? Ela tu vai encontrar realmente um trabalho para servir, de modo que quando tu volte para casa, em meio às dificuldades, tu possa saber que ali tu vai ter uma palavra, não o tempo todo positivo, mas alguém que está do teu lado. Claro. Isso vai gerar o quê? A compra certa e o tamanho certo de terra que tu precisa e a construção que tu precisa exato. Não vai ser nem grande demais, nem pequeno demais. Não, vai ter alguém que caminhe contigo em direção ao mesmo propósito. Isso aí é fundamental, mano. Isso aí é um cara que achou a esposa, mano. Não, eu dizia pra ti, olha, achou a bênção da sua vida. Não. Aí tem um negócio, aí tem algo importante. O nome disso é família. E é uma das coisas que o sistema, tomado por uma ação espiritual maligna, quer destruir esses princípios. E todas as vezes que esse princípio é tentado, que a pessoa esquece esses princípios, que é a conduta, pode ter certeza o final dela é trágico. Sim. Ela pode alcançar valor,
sabe, não são valores, valor, grana. Ela pode alcançar fama, mas o final dela é um final de tristeza, solidão, porque por causa daquela fama, daquele valor, ela pisou em muita gente. Isso é forte. Ela machucou muita gente. Então eu fico vendo que isso, quando a gente busca, sabe, renunciar. Eu tava falando com o Sandro, sabe, o pastor Sandro. Sim. E Leódio. É meu amigo, ele disse uma coisa assim, sabe, e é o que a gente vive. A gente consegue unir o trabalho com o momento de lazer. Sim. Lazer. Quando amo, o que faz? Isso. Tá trabalhando, tendo lazer. Tá tendo lazer, trabalhando. Aí deu, né, mano? Deu. Pra mim, jogar bola é um lazer, mas é um trabalho. Eu tô evangelizando. Glória a Eu Deus. tô semeando. Eu tô vivendo coisas que o inimigo tentou tirar. Não é no nível profissional, para uma fama, para algo assim bonito, que é essa profissão de jogador. Eu acho lindo isso aí. Acho lindo, sabe, a maneira que aqueles homens, né, vivem essa profissão. Mas eu fui olhar que naquele lazer ali tu também tá semeando. Então, lazer com trabalho, lazer com servir. Quando tá no teu aqui, tu tá trabalhando e tu tá, sabe, ao mesmo tempo tendo um lazer. Vou dar uma paradinha, vou tomar um cafezinho, isso é um lazer. Mas não, Varão, não tem. Eu falo com a Carol, não, porque assim, ó, muitas vezes, Varão, a gente troca valor por preço. Valor é aquilo que Deus criou. Família Deus criou, Varão. Muitas vezes a gente troca por preço, pelo trabalho. Que muitas vezes a gente troca, na verdade, por dinheiro, Varão. Estou falando do preço aqui para ficar bonito. Porque na verdade troca por dinheiro. Só que o dinheiro ele é necessário pra gente. Só que tem dias que eu tô na barbearia, Varão, que eu falo assim, ó, é até dar horário e deu. Eu vou sair com a Carol, vou dar uma banda com ela. Dono do teu horário, hein? Eu sou dono do meu horário, quem sabe sou eu. E aí quando tu encontra, é por isso que eu aprendi uma coisa. Foi um sábio aí, né? Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu não quero divulgar o lugar, né? Sim. Só a fala dele. Se tu colocasse na frente do macaco banana e dinheiro, ele pegaria banana. Sim. Mas se ele soubesse que com aquele dinheiro ele podia comprar pencas e pencas de banana, então eu fui vendo Deus dar condição da pessoa trabalhar, né? Ou a pessoa trabalhar no sentido de ter a conquista servindo. Sim. Um trabalho que ela é dona do seu horário, ela é empreendedora, ela vai ter o seu negócio, ou ela ficar se submetendo a um sistema de que eu tenho que trabalhar. Sim. Senão eu vou passar fome, senão vai ser de mim. É uma crença isso. Isso é uma crença, tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Isso não tem nada a ver com tu ser funcionário, porque quando tu é funcionário e tu tem essa mentalidade, e que tu é livre, tu faz aquela empresa se tornar uma potência. Varão, isso é uma vida investida num propósito. Tu potencializa aquela empresa. Tu traz vida àquela empresa. E aí tu vai ter o quê? Eu lembro que uma vez eu trabalhando num hotel, num grande hotel de Porto Alegre, e tinha que estar cedo no outro dia. Eu fui trabalhar com o chefe e aí fiz um grande trabalho. Eu disse assim, ó, amanhã tu pode chegar às 2. Pô, chefe, mas o meu horário é de manhã. Tu vai chegar às 2 e tu vai sair às 4. Eu vou trabalhar 2 horas. Porque ele entendeu ele viu que para eu chegar onde cheguei com ele, eu já tinha o meu trabalho tudo em checklist. Eu já estava com tudo pronto, eu já tinha feito sobremesa, era de confeitaria já adiantado. Uhum. E de fato foi. E eu saí, o chefe do meu setor ficou assim, ó, mas foi um direito adquirido. Claro. Quando tu faz o que ama, tu tem direito adquirido e ninguém mexe. Qual o direito adquirido? Não é na mão de um homem, mas na mão de Deus, que está a tua vida, está sobre a tua vida, a tua questão profissional está sobre a mão daquele homem. O rei Dario, quando foi lá de manhã ver Daniel, que ele estava vivo na cova dos leões, ele gritou para todo mundo, povos e nações, todos se rendam ao Deus de Daniel, porque realmente ele serve. Enquanto os outros estavam trabalhando. Quando a pessoa trabalha sem entendimento que é servir, muitas vezes ela passa por cima, vai passar por cima de princípios, vai trair, vai ser ingrata. Isso aí é forte demais, né, mano? Porque o que acontece, isso aí na verdade é uma mente blindada, mano. Sim, é uma mente blindada. Eu vejo que hoje muitas pessoas, e eu fui uma delas, que eu investi minha vida por um salário, mano. Lá tá pagando bem, tô indo.
tô indo. E aí os momentos dentro de casa tu acaba trocando. Mas quando tu investe a tua vida em um propósito, só que aí tu tem que ter identidade, entender de fato quem tu é, tu tem uma mente blindada. Investir tua vida num propósito. Eu fico vendo e aprendendo contigo também, mano. Porque aqui tem pessoas, estão em frente às câmeras aqui, que pessoas, Pedro, o outro menino também, eles construíram esse ambiente aqui, então tu tem um time. Sim. Tu tem um time. Não, é Eu fico aprendendo contigo que é o seguinte, esse time ele investiu a vida deles por um propósito. Não por dinheiro, mano. Foi por um propósito. E é isso que eu fico vendo. E aprendendo também, né? E isso demanda tempo, né? Demanda tempo, mano. Tempo, busca. Saber que fechou um ciclo. Quando veio a ideia do podcast, nós entendemos, eu conversei com o Pedro, e na hora a gente não precisa dizer que fechou o ciclo. A gente viu que fechou. Sim. E aí partiu esse momento em que não é porque deu errado, é porque chegamos ao nível que tinha que chegar, e agora é o nível de fazer esse lugar um lugar de informação, não por uma tendência que hoje é moda fazer podcast, que isso aí, a gente está trabalhando num programa que o podcast existe há muito tempo. Sim. Só não tinha esse nome. Sim, eu vi. Não tinha esse nome. Então veio, e daqui a pouco vai ter outro ciclo. Só que para tu viver um novo ciclo, tu tem que ter uma mente, tem que te movimentar com uma mente blindada. Não é com uma mente fechada. Não, mente fechada não dá certo. Mas é com uma mente blindada, aquilo que tu te movimentou pela certeza de quem tu é, o que tu faz. E isso é a grande bênção. Ah, que bênção. Xande, maravilha, uma bênção. É o primeiro de alguns episódios que nós vamos estar juntos. Eu acredito que a gente pode trazer mais gente. Seria uma bênção uma hora estar o filho junto com a gente, o fim da velha. Eu acredito que o que Deus tem sobre a tua vida é maior. Eu creio é maior, há um propósito nisso. E vamos encerrar com algo que está no teu coração. Barão, o que está no meu coração são as pessoas. O meu propósito. Eu creio que, dentro daquilo que a gente conversou, barbearia, eu creio que o propósito não tem um objetivo. Eu tenho objetivos, na verdade. O objetivo que eu tenho é ter um carro, ter uma casa, mas o propósito, na verdade eu já tenho, mas o propósito é fundamental. Então, que as pessoas possam investir suas vidas no propósito, não por dinheiro, não em lugares que de fato vão trocar valores por preço. Eles possam investir a vida no propósito, e minha vida está no propósito. E esse propósito é dentro da barbearia, e a barbearia na verdade é a ferramenta para eu viver esse propósito. E tá tudo ligado com as pessoas. E é isso. Que bênção. Tamo junto, Varão. Firme e constante. Firme e constante. Mais um episódio, mais uma bênção do podcast Firme e Constante. Que Deus te abençoe. Só por hoje. Só por hoje.